Fala galera, você que está assistindo o Digicast, agora nós estamos na terceira temporada em ambiente novo, né, Lucas? Estúdio novo, vida nova. Cara, que estrutura top que nós montamos aqui, né? Não é que ele fala nada, mas... Não, mas ó, quem assistiu o Digicast desde a primeira temporada aí, cara, vocês viram como que a gente começou lá no estúdiozinho pequenininho, 2x2. Literalmente. Né? Aumentamos um pouquinho o estúdio, virou 3x2. Depois ficou 4x3. Daí fomos pro Cristal, lá pra quem não conhece, a produtora Cristal dentro do Shopping Cristal é nossa também. Então, assista lá, a segunda temporada foi gravada completa lá no Shopping Cristal. E agora, a terceira temporada, estamos no Digicast Produções, uma produtora independente nossa aqui mesmo, né? E estamos começando com chave de ouro hoje, né, cara? Na primeira e, de novo, pioneiro em Campo Largo, né, Pioneiro cara? em Campo Largo, mais uma vez, né, cara? De novo. Bom, né? E hoje não dava pra ter uma pessoa melhor aqui, né, cara? Foi um cara que eu falei lá embaixo pros meninos, marcou minha infância, marcou minha vida. Nós estávamos brincando que chegava da escola, assistia desenho e assistia o show de bola, né, cara? Não, mas o cara é tudo, né? Até anotei aqui, ó. Radialista, apresentador, ator, compositor, poeta, engajado com projeto social. O que ele não faz? O cara... E até palhaço, né, cara? Até palhaço. Cara, Nossa, eu não sabia que você era tanto assim. Não sabia? Quem é o cara, Lucas? Mauro Miller, velho. Mauro Miller. Mauro. Alô. Obrigado mesmo, cara. Obrigado mesmo, velho. Obrigado pelo convite aí. Muito massa. Cara, obrigado. E parabéns pela estrutura, ficou bonitão mesmo. Gostou, eu não conhecia cara? as anteriores, né? Uhum. Mas eu vi no vídeo, quando você me convidou, fui lá ver e tal. Essa aqui é mais bonita mesmo. Moral, hein, velho? É que foi um investimento assim, cara, ó, pra você ter uma ideia, foram 25 dias trabalhando full time, cara. Foi. Full time, porque a gente tava no endereço 2 quadras ali, Uhum. né? Até a gente agradece aí todo mundo que ajudou aí, a galera, os colaboradores da Dijuinha, e arrastaram mesmo na frente As da matriz formiguinhas. ali, Foi, cara. Foi. Era mesa, armário. Os homens ficaram fortes ali, né? Né, Juju? Tá. Mas é isso aí, cara. Cara, muito obrigado pela presença, cara. Obrigado, é uma eu honra também. pra gente aí, né? Como o Lucas falou, marcou a infância dele. A minha não foi a infância, foi a... Foi um pouquinho mais, uns que eu 10 tinha anos, meus velho. 22 anos, mais ou menos, ali, que eu escutava você no 91. E, cara, pra gente é uma honra receber você aqui, cara. Obrigado, muito obrigado. Muito Mas, obrigado cara, pra quem não mesmo. te conhece, cara, se apresenta aí pra galera, cara. Então, eu sou o Mauro. Pronto. Eu faço muitas coisas mesmo, na verdade, que eu faço o que eu gosto, né? Tudo que de repente apareceu, né, para eu fazer na vida, eu fui curtindo, eu fui aprendendo, eu fui me encantando, fui me apaixonando, e eu acabo dando um tempinho para fazer. Então, por isso que eu faço muitas coisas, né? E uma coisa levou a outra, né? A primeira, por exemplo, foi a música. Com 11 anos de idade, já começava a compor letra de música, né? Rimas e tal. E daí eu tocava na fanfarra da escola, saca? Louco, Tocava aí no Nacional, assim, daí tocava na banda do Rotary Club. O E que daí você tocava naquela época? eu tocava trombone, não era aquele trombone de vara, é o trombone de dó que a gente chama, que é de pisto, né? Daí eu tocava trombone e sempre fiz as percussões, né? Tocava caixa, bumbo, surdo, surdinho, surdão, e passei por todos os instrumentos de percussão. E por conta disso, eu virei um baterista. Comecei a tocar bateria. Mas como eu não tinha a minha bateria, e aí eu entrei numa banda e os caras, pô, você precisa comprar a sua bateria. Eu falei, tá bom, vou comprar. E não comprava nunca, né? Não levava, né? E daí tinha um cara que era um amigo nosso lá e ele comprou uma bateria. Daí todo mundo falou assim, Mauro, pois é, cara, o Erno comprou uma bateria. E aí eu perdi minha vaga de baterista. Aí meu melhor amigo tinha bateria e era um baterista. Daí eu falei, vamos montar uma banda? Vamos. Daí eu faço vocal. E aí eu comecei a fazer vocal, moleque, assim, 12, 13 anos de idade. E eu faço vocal até hoje. Né? Pois é, nós temos show, isso em cara. comum, né, cara? Eu venho desde os 12 anos em banda também. Olha cara. aí, ó. Eu sempre toquei em banda de rock. Você também é do rock, né? Pelo jeito, Eu né? gosto do rock. Eu sou mais do rock brasileiro, assim, mas eu gosto de todos os tipos de música quando eu acredito que aquela música tem uma harmonia, tem uma letra, tem um arranjo bacana. Não importa o estilo, né? Mas o rock and roll é minha influência, né? Principal, assim. Então, os primeiros contatos foram a música. Aí depois veio o rádio, logo depois. Aí depois veio a televisão. Daí depois veio o teatro. E depois veio o palhaço. O palhaço é o mais recente, inclusive, talvez 5 anos. 18, 19, 20, 21, 22, 23, 6 anos. 2017 eu comecei o contato com o palhaço, né? E nesse meio tempo, por escrever música, eu comecei a escrever poema, comecei a escrever conto. Eu fui um escrevedor compulsivo, assim, de escrever bastante. Nossa. E aí eu comecei a organizar coisas que não cabiam em música, né? E eu comecei a organizar isso e separar. Aí eu montei um blog
daí eu lancei um livro, daí eu participei de uma coletânea de livros, daí outra coletânea de livros. Eu já tenho prontos mesmo assim, eu já tenho mais uns 3 livros que eu devo lançar. Eu estou lançando um agora, que é sobre uma palestra que inclusive eu vim dar aqui esses dias nessa cidade de Campo Largo. Então, assim, essas coisas elas permeiam, né? E tudo faz parte da arte, né? Sim. Quando eu estou dando uma palestra, eu tenho que me mexer no palco, é uma arte, né? Você se comunicar com plateia, né? O rádio é uma arte. A área da comunicação é muito ampla, né? Que a gente vê por nós mesmos. A gente começou aqui, cara, um zero à esquerda, que não sabia entrevistar, né? Hoje a gente tá trocando papéis aqui, né? O entrevistador virou entrevistado. Isso a gente pegou a prática do negócio e, cara, a gente mexe com comunicação. A gente entrevistou pessoas ali que você conhece. A Jaqueline, a Jaque, né? Moraes, o do AC/DC lá, o... Marcelos? O Marcelos do Motor Rocker. Não, do Youngs lá. O pessoal do Youngs. Ah, entendi. O Gilmar. Beleza. Né? Então, entrevistou eles ali, cara, muito massa. Toda a área de comunicação que trabalham lá dentro da RIC, da SBT e tudo mais, Napoleão, da Almeida, que foi o último da temporada 2 lá no Shopping Cristal. Cara, então é massa ver essa troca, né? Essa troca de informação. Mas voltando lá pro início, lá da rádio. Cara, você trabalhou em várias rádios ali, né? Isso. E vários setores dentro ali, né? Nas rádios. Eu só não vendi comerciais. O resto eu acabei fazendo. Mas você implantou a área de esportes dentro da Transamérica, sim. Aí depois da 91 Rock também, né? O rádio foi o seguinte, né? Eu tinha 14 para 15 anos de idade, estudava de manhã, treinava à noite, eu jogava voleibol. E aí... Você jogava vôlei também, cara? Eu era um bom levantador, cara. Ô, louco. É uma história. Depois eu posso contar isso pra você, que eu quase fui profissional no voleibol. Mas eu tinha 14 para 15 anos de idade e a situação financeira lá em casa não estava legal. Meu pai estava sofrendo demais, assim, né? E aí eu falei, pô, preciso arranjar um emprego, né, cara? Pelo menos para não dar despesa em casa, pelo menos. E aí eu peguei recorte de jornal, precisa-se office boy. Daí eu recortei, cheguei lá, era uma rádio. Né? E daí o cara falou, olha, a vaga de office boy ela já foi preenchida. Eu tenho 2 vagas aqui de operador de áudio. Daí eu falei, tá, que é isso? Daí ele, não, vem cá, isso aqui é uma mesa de som, aquilo lá é o locutor, ó, que o operador de áudio tá aqui. E era o irmão dele, inclusive, o cara que comandava a rádio, o coordenador, era o irmão dele, o Pedro e o Sérgio. O Sérgio é meu irmão, ele opera a rádio aqui. Nós temos 2 operadores aqui, um para fazer folgas e um para fazer aqui do meio-dia às 6. Eu falei, cara, meio-dia às 6, né? Eu saio de manhã da escola, vou pra rádio, daí 6 horas ainda fico livre à noite para treinar, né, cara? Pô, aprendi a mexer na mesa e comecei a trabalhar. Assim, aí voltando mais um pouquinho, meu pai era radialista, né? No passado. Família. Naquele momento ele não era mais radialista. Mas meu pai foi o primeiro apresentador de telejornal na TV Paraná, Canal 6. Então, cara, eu tinha um professor em casa. Nossa. Né? E aí eu comecei a fazer rádio e que eu voltava para casa empolgadaço, assim, né, com a ideia. E meu pai ia me dando os toques, né? E essa primeira rádio era em São José dos Pinhais, chamava Rádio Nova. 8 meses depois, que eu estava trabalhando lá, o tio lá da administração, lá, o seu Humberto, chegou pro meu pai e falou, o senhor vem aqui, eu precisava falar com o senhor aqui, o senhor vem na rádio aqui. Aí o meu pai chegou lá comigo e daí o seu Humberto falou assim, olha, o seu filho é um cara muito bacaninha, ele é pontual, ele é simpático com todo mundo aqui e tal, mas ele precisa aprender um pouco mais, assim, ele é muito novinho ainda, ele vai aprender, vai se tornar um bom radialista e tal. Eu fui mandado embora, porque era um moleque, né? Daí, logo depois, daí eu fui para outra rádio trabalhar também como operador de áudio, daí locutor, daí comecei... Aí o bichinho já tinha picado, né, cara? Daí eu comecei a trabalhar em rádio, nunca mais parei de trabalhar em rádio. Então agora em junho eu tô fazendo 40 de rádio. Mas 40. Aí hoje é uma coisa que trabalhar com comunicação é uma coisa normal e é o teu dia a dia, né, Mauro? É o meu dia a dia. Cara, uma coisa que você considera que te ajudou muito foi teatro. Porque assim, a gente sabe que tem que ter uma desenvoltura e que nem a gente tava falando aqui antes, né? Pô, dicção, né? Um monte de coisa que afeta pra caramba. Você acha que essa parte de teatro ajuda a desenvolver essa parte de comunicação? Ou lá no Hart você já pegou umas manhas e falou, cara, daqui vai? Não, o teatro fez uma diferença muito grande, mas muito grande. Assim, eu trabalhava, eu tinha acabado de montar a Mix em Curitiba em 2006, finalzinho de 2006. E o João Luiz Fiani, que é do Teatro Lala, ele foi lá na rádio para levar uns ingressos para sortear. A gente começou a fazer uma parceria com o teatro para sortear ingressos de teatro. Eu sempre gostei de teatro, né? Eu achava sempre que o ouvinte de rádio ganhar ingressos de teatro era legal para a rádio e era legal para o teatro, né? Divulgar o teatro.
E eu tinha uma amizade com o Fiani, de rádio, porque ele também foi radialista. Ainda hoje ele trabalha na Band. E ele foi radialista e ele era dono de um teatro. E aí ele foi lá na rádio para levar os ingressos e para conhecer a mais nova rádio de Curitiba. A gente batendo papo, daí eu falei assim, pô, Fiana, eu fiz um curso, uma aula experimental em outubro do ano passado, querendo melhorar o meu radialista, né, o meu apresentador. Assim. E eu fiz uma aula experimental de teatro, só que essa turma não vingou. Ele ficou puto comigo, né? Porra, por que não foi no Lala? Pá. Eu falei, cara, não é que eu não fui no Lala, é que eu fiz amizade com uma galera e essa galera me levou para fazer essa aula experimental aí. Daí ele falou assim, então faça o curso de férias no Lala Schneider. Daí eu falei, tá bom, quando começa? Hoje. Sério, hoje é o primeiro dia do curso de férias. Então era 17 de janeiro, uma coisa assim, final de ano de dezembro, começo de janeiro, uma coisa assim. E o curso de férias começava naquele dia. Eu fiz o curso de férias, terminei o curso de férias na quarta-feira de cinzas de 2007, exato. Eu fui lá para pagar o curso. Daí ele falou, senta aí, me diga uma coisa, o que você achou do curso? Eu falei, cara, é muito legal, cara, adorei fazer isso aí. Tá, beleza, e o que você me disse? Eu falei, não, eu quero me matricular e fazer o curso regular. Daí ele falou, então pague só a matrícula e comece a fazer o curso aqui com a gente. E eu fiz 3 anos, me formei ali, fiz mais pé no palco e peguei o DRT de profissional e comecei. Já se vão lá mais de 50 espetáculos que eu faço parte, né? E ajudou muito o radialista. Ajuda muito. Expressão, né? Expressão corporal. Porque quando você faz uma locução, né? Você está com um texto na mão, quando você gesticula e quando você sabe o significado de todas as palavras, você fala o texto melhor, né? Por mais que você tenha uma técnica vocal apurada e seja um bom locutor, se você é um ator, nossa, cresce muito a sua interpretação. E foi muito importante. E como eu também trabalhava em televisão, imagina, né? O cara que sabe falar, que tem uma voz, que aprendeu a usar a voz, daí aprendeu a expressão corporal, gesticular, aprendeu a interpretar, né? A entender melhor textos, né? Porque o teatro ele te ensina não só a você decorar texto e subir no palco e falar o texto. Ele te ensina qual é a história toda, né? Tem bastidores, produção, iluminação, texto, a história do teatro. Então enriquece o seu conhecimento. Então imagine, né, um locutor e apresentador de televisão que ainda assim é um ator, né? Então, as coisas, uma ajudou a compor melhor a outra, exato. Então, assim, foi muito bom para mim. E eu também me apaixonei pelo teatro e comecei a montar peças, participar de montagens, trabalhar de ator. Eu ganhei prêmios, né, de melhor ator em festivais, 2 vezes. Então, foi muito importante ter feito teatro. Não só para eu me tornar um ator, mas tudo que eu faço, até para cantar, né? Sim, você sobe no palco e canta, você aprende a olhar para a plateia, ter aquela troca, né? Mas me diga uma coisa, a relação com o ator, né? E o improviso, né? Apesar de ter uma história por trás ali, às vezes acaba esquecendo na hora de subir no palco, né? Já aconteceu muitas vezes isso com você, que você tem que improvisar ali, inventar alguma coisa. O espetáculo que eu ganhei prêmio de melhor ator protagonista, teve uma das 8 apresentações que me deu um branco, mas um branco assim que eu não conseguia me lembrar onde eu estava na peça, cara. E eu andava para cá e andava para lá e fazia aquela cara, e era o Luigi Pirandello, o autor da peça, era 6 personagens à procura de autor, e eu era o pai, né, que era o personagem central da peça. E a Fernanda, que contracenava comigo, a Fernanda me deu 2 vezes a deixa e não vinha a desgraça da fala. E daí eu dei uma improvisada, fui para lá de novo, olhei para ela e daí ela não sei, ela me deu uma olhada assim daquelas que parece que vem assim o negócio, daí veio. Aí ela me deu, aí beleza, fui. Então naqueles improvisos que eu fiz ali, são coisas que você na hora você precisa perceber, né? Para você, porque você não pode ficar ali naquele jeito, você tem que ir para frente, né? Você tem que dar um jeito, ou você sai de cena, né? Ou, sei lá, pede desculpas para a plateia. Sim, né? Então, o improviso ele tem que ter a participação muito forte assim, no ator, mesmo quando o texto é decorado. E para improvisação, uma coisa bem importante, eu fiz curso de improvisação também, e no Palhaço nem se fala, Palhaço 90% é improvisado, existe o treino, né? Treino. Eu faço treino, uma vez a cada 2 meses eu dou treino para os palhaços que fazem parte comigo de um projeto social que é o Palhaços de Hospital,
que é treino. Você cria situações, você cria repertório, você cria recursos para que quando você precisa improvisar, você está preparado, né? Porque não é só improvisar, falar qualquer coisa que vem na sua cabeça. Tem que quando fazer você, nexo, né? quando você está treinando, né? Você aprende a não pensar muito enquanto você está fazendo uma improvisação, né? Você aproveitar um objeto, né? E transformar o objeto, ressignificar o objeto. Então a improvisação ela é muito importante para tudo que você vai fazer na vida, inclusive você falando no rádio, falando aqui, né? No podcast, aprender a improvisar é bem importante, assim. Que legal. E, bom, já que você já falou em palhaço, né? Para quem não conhece ainda, segue lá, é Mo Corongo. Né? Mo Corongo com K. Tô certo? Exatamente. É isso aí. Mo e o sobrenome Corongo. Eu achei muito engraçado. Mas qual que é a pegada, Mauro, que você comentou agora, palhaço hospitais, né? Isso. O que te motivou a fazer isso? Por que você chegou e falou, cara, eu preciso ajudar as pessoas dessa forma? Ai, é difícil dizer por quê, assim, né? São chamados, né? Se sente... Tocou o coração. Exatamente. Eu gosto de participar de projetos sociais. Eu gosto, porque é uma forma de eu agradecer aí a Deus tudo que Ele me dá, né? Pô, eu tenho uma família maravilhosa, tenho uma esposa linda, uma filha maravilhosa, meus pais me deram tudo que eu precisei, assim, né? Eu tô falando de dinheiro, falando de amor, porque nessa época que eu fui procurar emprego lá, a situação lá em casa não estava nada fácil. Mas eles me deram muito do que eu tenho. A principal base de família que eu tenho, eu devo aos meus pais, meus irmãos, né? Então, sabe, eu tenho tanto, assim, né? Então, fazer um trabalho social é muito mais para agradecer mesmo o que eu recebo, né? E esse é um dos trabalhos. Eu sou palhaço há 6 anos, mas eu faço hospital há quase 2 anos, há pouco tempo. Eu conheci um grupo de palhaços de hospital e me candidatei a entrar nesse grupo. E estava na pandemia. E daí eles falaram assim, olha, a hora que passar a pandemia, a gente vai abrir vagas para você fazer parte do grupo. Falei, tá bom, então tá meu telefone aí, tal. Beleza. Só que eles não me ligaram. E abriram vagas públicas para entrar naquele grupo. Quando eu fiquei sabendo que eles estavam com vagas, no mesmo dia, o Juliano, que é o coordenador de um outro grupo, que é o Voluntários da Palhaçaria, me procurou pelo Instagram e falou, Mauro, eu tô aqui com um projeto, assim, você é palhaço e tal. E eu não sei exatamente qual foi o ponto, assim, mas ele me convidou para entrar nesse grupo Voluntários da Palhaçaria. Eu falei, cara, vamos conversar. Conversei e entrei. Então, assim, aquele grupo que não me chamou, me acendeu a vontade de fazer parte, mas o convite do Juliano foi mais legal, assim, né? Não sei por quê, talvez. Porque talvez ele, né, me assediou, né? E me convidou e me convenceu e tal. E aquele outro grupo que eu tinha pedido para entrar, né? Não me procurou. E quando eu descobri, eles estavam só fazendo um chamamento público, assim. E bem na hora que o Juliano me chamou, eu considerei o convite do Luciano, né? Do Juliano. Falei, Juliano, então eu vou fazer com você aí e não vou me candidatar lá naquele outro grupo. E eu comecei a trabalhar. E nesse momento, eu fazia um outro projeto social que era de levar marmitas à noite para moradores em situação de rua. Olha só. Toda noite, a gente saía das 7h30 da noite até umas 10 horas da noite, durante toda a pandemia. Esse grupo estava se desfazendo, eram professores, né? E esses professores começaram a voltar presencial e eles começaram a não ter tempo de fazer isso mais. E eu falei, bom, então preciso fazer outra coisa. E aí que pintou a ideia de fazer o Palhaço do Hospital. Isso tem alguma coisa relacionada com um clipe da banda elétrica que você toca? Que eu vi que tinha alguma coisa... Do último clipe que a gente lançou... Que eu vi que tem gravado alguns moradores de rua ali, tudo tem relação, então. Aquelas imagens a minha filha que fez. Então eu ia com o carro e ela ia filmando, né? Daí eu falei, porque a letra da música, né? Como são pessoas invisíveis, né? Que estão naqueles locais ali. E a letra da música fala muito sobre isso, né? De dormir ao relento será outra noite como tantas iguais, né? E aí eu coloquei no videoclipe. Essa letra da música eu fiz com 12 anos de idade. Nossa. E ela já era uma música de uma banda anterior, assim. E é uma história muito louca, assim. Porque o Edu Kiss, que é o baterista da banda, me mandou uma parte eletrônica prontinha para botar letra. E eu fiquei 3 meses e não vinha nada. Eu falei, eu vou ver se eu tenho aqui nos meus arquivos. Eu abri um armário, assim, eu tenho montes de cadernos universitários, folhas de anotações. E eu derrubei tudo ali, né? E eu comecei a procurar e eu ficava dando play, assim, né? Daí eu, não. E cantarolava, não. E cantarolava, não. Daí eu peguei umas músicas, mas essas aqui já são músicas prontas, né? Já são músicas que já existem. Bom, vamos ver, né? Porque não fizeram sucesso, então, né, quem sabe eu faço uma roupagem nova. Quando eu peguei essa música,
Eu cantei a versão que eu gravei em 89, 90 mais ou menos. Eu cantei exatamente a mesma melodia de 89 em cima dessa trilha nova que o Edu me mandou, e o Edu não conhecia essa música. Ô, louco. A música que você conheceu ali no clipe é a mesma música de 89, com a mesma linha melódica vocal, com outro arranjo, com outra parte eletrônica de um cara que não conhecia a música. É muito louco isso. Daí eu falei, Edu, gostou? Cara, legal, que letra boa, tal. Tá, gostou? Puxa, gostei mesmo, cara, é essa mesmo. Vamos fazer com essa letra, que essa letra tem tudo a ver. Né? Falei, então deixa eu contar. Daí eu contei essa história pra eles ficaram de cara, assim. E aí a gente fez a gravação da música. Então foram 4 clipes que a gente lançou na pandemia com a banda Fundação Elétrica. E essa foi uma das músicas. Que legal. É a primeira que aparece no YouTube ali, né? O que é a que tem mais acessos, né? Até esses dias que eu tava vendo, ela tinha 80 mil acessos no Facebook e tal. Bem bacana. E por conta disso, né, eu fiquei sem levar a comida para os moradores de rua. E daí eu tinha levado o cobertor, que até a Rede Massa que forneceu os cobertores, né? E eu ia lá no depósito, enchia o meu carro e passava a noite voltando para casa, né? E andando, né? Até nas amizades que eu fiz, né, com os moradores lá, eu sabia onde eles estavam, né? E daí eu ia e tal. E daí eu queria sempre fazer alguma coisa, né? E daí pintou o lance do palhaço de hospital, como eu já era palhaço, né? Só que ser palhaço e ser palhaço de hospital, existe uma preparação, né? Porque para entrar no hospital, para entrar com as pessoas, você precisa fazer uma preparação, né? Porque não é todas as pessoas... Tem coisa que você não pode fazer dentro do hospital? Tem muita coisa que você não pode fazer. É bem interessante, assim. É um filtro mais humano, se diz? Você... Primeiro que, só para uma base, assim, né? Você entra no hospital e você é autorizado. Então você manda uma solicitação, o meu grupo quer participar, daí se faz um acolhimento, daí tem regras sanitárias, né? A gente hoje tem que usar máscara, não pode tocar em nada lá, na cama, não pode tocar no paciente, não pode tocar nos objetos ali, né? Nem se fala em injeção e remédios, né? Você não pode ficar tocando nas coisas. Nos corredores tem o álcool em gel, que você tem que ficar o tempo todo, né, higienizando as mãos para entrar nos quartos. Aí você bate no quarto. Se o paciente não quer que você entre, você não entra. Né? Então você só entra com a autorização do paciente, né? E quando é uma enfermaria, por exemplo, que são 4, 5 pacientes, né? Se um deles diz não, você não entra, né? Então tem toda uma regra, então você tem que se preparar bem para poder fazer, né? E você está falando com uma pessoa que ela não está esperando a visita de um palhaço, de um pastor, de um padre, de um músico, Então, assim, existe um cuidado que você precisa ter, né? Você não vai chegar pro cara, oi, tudo bem? Lógico que não está tudo bem, né? Então, assim, tem várias técnicas que a gente aprende antes de entrar a primeira vez, né? Então, a gente passa por essa preparação e aí vai fazer a primeira visita. E a visita é observada. O Juliano, que fazia essa orientação, hoje eu ajudo ele a fazer tanto a orientação quanto eu faço treinamento, né, para essas improvisações que eu falei para você. Né? Quantas pessoas fazem parte da equipe? Lá? Nesse grupo hoje estão 11 pessoas. 11, né? A gente reveza, né, que cada dois ou 3 no máximo que entra num quarto. E quando você entra no quarto, Mauro, você faz lá o teu trabalho, você sente, cara, essa que você comentou, né, que isso que você faz é uma espécie de retribuir que Deus te deu, né? Quando você vê, putz, sei lá, o sorriso no rosto de alguém que tá mal, você sente você quentinho valeu, no coração, né, cara, valeu. gratidão? Valeu a pena, né? Porque a gente vai lá para tentar aliviar o sofrimento, né? Seja de a criança ou uma pessoa de idade, ou qualquer outro. Tinha um moleque lá, o cara ficou berrando, o cara do show de bola! E eu maquiado com o nariz vermelho, meu tupete lá. Mas ele reconheceu, e daí, né, todo empolgado. Então, naquele momento, ele parou de pensar um pouco na cirurgia, no tratamento, no remédio, na injeção que ele ia tomar. Então, só isso, não interessa se ele riu ou não riu, né? Mas se ele, pelo menos, aliviou um pouquinho, né, daquela tensão do hospital e tal, né? As enfermeiras também é uma parte muito importante, né? Enfermeiras, médicos, as pessoas que ali estão, às vezes fazem aquela 24/36, não sei o que, fica o dia inteiro lá, né? Então tá faltando 3 horas para a jornada acabar e a gente chega, né? E parece que ela acorda, né? Um pouquinho mais ali, porque ela vem brincar com a gente, pede para tirar foto. Então você alivia não só o paciente, você alivia o ambiente, né? O acompanhante, a enfermeira, a recepcionista, a pessoa do laboratório. Todas essas pessoas precisam quebrar a rotina, né? E não são só palhaços, né? Tem gente que vai contar história, tem aquela visita solidária, né? Que pessoas que não têm acompanhante
e que tem voluntários que vão lá fazer o acompanhamento, ficar ali algumas horas com o paciente para fazer companhia mesmo. Eu já vi alguns que levam até violão, não sei se é permitido ainda. É permitido. O hospital hoje ele é um ambiente muito assim, né, que autoriza essas visitas e que tem esses processos, né, de voluntariado para que alivie a dor, o sofrimento, né, e a esperar, né, e tem gente que está entre a vida e a morte, né, tem gente que vai lá só fazer uma cirurgia, né, mas tem o medo, né. Então, hoje em dia tem vários. Tem gente que vai fazer massagem, tem gente que vai fazer visita, tem gente que vai ler história, tem gente que vai simplesmente acompanhar, tem pastores, tem padres, tem vários tipos de visita. Tem cachorro, né? É verdade. Que vão lá. A penúltima vez que eu fui, tinha lá um grupo de cachorros, né? Então, tem vários tipos de voluntários que vão fazer visitas a esses hospitais, né? E esse era um menino que te reconheceu? É um moleque, assim, talvez uns 18 anos. Que legal. E voltando um pouquinho pra essa tua parte de apresentador, né, cara? Tipo, quando que foi a tua primeira vez que você entrou na telinha? Foi na década de 90, né? Comecinho. Tinha um programa muito conhecido na cidade de Curitiba, chamado Som Iguaçu. Era um programa de videoclipe. E aí eu fiz o teste, era para um amigo meu fazer o programa, e ele estava indo embora para o Rio de Janeiro, Marcelo Pera. E o Marcelo falou assim, Mauro, eu tô indo lá na TV para recusar o convite de apresentar o programa de videoclipes. Você quer ir comigo? Eu falei, quero, né? Vai que de repente... É isso que eu quero, cara. Daí se vai, eu te apresento e digo, o Mauro pode fazer o teste aí, né? E foi o que eu fiz. Eu fui com ele, fiquei lá, né? Árvore, né? Cheguei lá, mudo. E daí o diretor, que era o Marcos Antonello, pô, Marcelo, você não vai poder ficar, que droga, não sei. E agora, o que eu vou fazer? Deu Marcelo, eu trouxe um amigo. E eu fiz o teste, passei no teste e comecei a apresentar programa de videoclipe. Então eu fiquei 7 anos na TV Iguaçu, Grupo Paulo Pimentel, né, apresentando o programa de videoclipes. Então essa foi a primeira atividade que eu fiz em televisão. E de lá, hoje são 13 anos de show de bola, né? 13, foi em 2010, dia 18 de janeiro, foi o primeiro programa ao ar, né? Porque o Ratinho, quando ele comprou lá o grupo, né, e transformou em Rede Massa, eles tiraram o programa de esportes do ar, não sei por quê. E ficou um ano sem. E uma reunião, o Ratinho falou, pô, não tem programa de esportes aqui? Temos que voltar a ter programa de esportes aqui e tal. E aí, nesse lance que eu entrei, a fonoaudióloga da TV falou, porque né, o diretor falou assim, Doris, fique ligado aí no mercado, né? Se você quiser indicar alguém para ser apresentador aqui do nosso programa de esportes, a gente tá em toque de caixa, a gente tá atrás da pessoa, urgente, né? E daí eles conversaram com 2 ou 3 pessoas e não tinha encaixado ainda aquela pessoa. Aí, de repente, a Fono falou assim, olha, lá no 91 Rock tem um cara que apresenta um programa chamado Torcida 91, que eu acho que tem a cara do programa que vocês querem. Porque ele é mais descolado, assim, né? E eu acho que pode funcionar. Aí o Acácio, que era o diretor da TV, foi nos corredores. Alguém conhece tal de Mauro Miller? Porque ele era paulista, né? Nessa história de videoclipe ele não conhecia. E daí a Milena Macedo, que trabalha lá até hoje, a Milena falou assim, eu tenho o contato dele. Liga pra ele, pede pra ele fazer um teste aqui comigo. Daí a Milena me ligou. Mauro, tem um teste para apresentador de programa de esportes. Tá a fim de tentar o teste? Falei, tô a fim de tentar o teste. Então tá, então vem amanhã aqui, fala com o Denian Couto. E o Denian era o chefe de redação. Daí eu fiz uma entrevista com o Denian me aprovou e no dia seguinte eu faria o teste para apresentador, 4 horas da tarde. Cheguei lá 3:45 e o Acácio me recepcionou, me levou para a sala dele. Toma um café aí, fica à vontade, eu vou lá preparar o estúdio, já volto. 20 minutos ele voltou, já tinha tomado todos os cafés lá na mesa. E daí ele falou assim, cara, é o seguinte, eu passei aí pelos corredores, cinegrafistas, o pessoal do som lá em cima, todo mundo sabe quem é você, todo mundo gosta de você, eu não vou fazer teste porra nenhuma. Quer trabalhar com a gente? A partir de segunda-feira você apresenta o Show de Bola. Nossa. Era quinta-feira. Daí eu falei, tá, eu quero. Daí acertamos, né? Detalhezinhos, né, e tal. E beleza, eu trabalhava na 91 Rock, tive que ajustar os horários lá, né, para poder fazer o programa, e comecei na segunda-feira. Sexta-feira eu assinei o contrato, sábado fui conhecer o estúdio, domingo a gente fez um reconhecimento de campo ali para, você vai ficar aqui, você vai ficar de pé, os comentaristas vão ficar aqui, assim, e segunda-feira entramos na hora ao vivo, sem piloto, sem nada. Assim. E sabe o que eu acho legal, cara, que eu comentei que você fez parte da minha infância e o que era diferente?
eu vejo que hoje no Brasil, programa esportivo é muito mais uma pegada de debate do que uma coisa descontraída, uma coisa que é levada com leveza, né? Então, às vezes, essa questão do debate vira até uma questão meio política, Sim. né? De, sei lá, uma opinião contra a outra para gerar um engajamento. A controvérsia, exatamente, né? A polêmica, exatamente. E lá é uma pegada totalmente diferente, né, cara? Você leva numa boa pra... E acho que é isso que prende, isso que dá certo, né, cara? Quando eu fui chamado para apresentar o programa, o Acácio falou para mim assim, olha, eu não quero aquele programa tradicional, eu quero você de pé, quero você transitando aqui, andando, 3, 4 câmeras, e você dando risada e tal. Até, desculpe cortar, mas eu lembro também quando eu era, né, mais novo, acompanhava, né, mais a TV aberta, programa de esporte era muito bancada, né? Era um aqui, um lá, Isso, e debatia, né? Foi uma pegada diferente. A ideia foi diferente. E ainda depois que veio a Kelly, o ET e eu, né? Que aí, nossa, aí a gente chutou um balde ali, né? Porque colocar o humor, né? E a gente ser descontraído, e até hoje tá assim, né? Eu e o ET agora apresentamos o programa, tem o dela que é o repórter, e a pegada é completamente, eu sento se eu quiser, eu sento no chão, se eu quiser sentar no chão, eu fico de pé, eu vou lá, bato no ET se eu quiser, né, eu brinco com o cinegrafista aparece na televisão, né, é um programa completamente fora. Mas tem que ser assim, você veja a pegada do podcast, por exemplo, né, uma conversa bem de boa, daqui a pouco eu tô falando com o diretor, tô falando com o cara que tá fazendo uma minutagem, que hoje é o Juliano, né, e tá conversando de boa, a gente precisa dessa dinâmica, né, com certeza. Porque se for aquele negocinho, terninho e gravata, centradinho, parado e falando, as pessoas não vão assistir. Mas até os jornais os jornalismos, né, que falam aí de policial, já mudaram, quebraram um pouco essa, a gente chama de quarta parede no teatro, né? Eles invadem um pouco, né, a questão do menino bonito que apresenta com gravata, terno e boa noite, né? Não existe mais isso, né? É muito difícil você ver um jornal muito travado no ar, né? De repente o cara levanta e vai lá ver com a pessoa do tempo lá que tá de pé. O único que eu acho que ainda fica assim é tipo Jornal Nacional, né? Mas ainda tem um pouco de trava ainda, né? Aquela coisa mais... Mas ainda já mudou, né? Que nem você comentou, o pessoal levanta e vai conversar com a menina do tempo. Ele sai pra ver lá dentro de uma tela com a menina do tempo, a pessoa do tempo, às vezes lá. É verdade. Tem esse algo mais, assim, né? Porque se ficar muito tempo parado, já troco. E o ET é mala mesmo, cara? Cara, eu vou te contar. O ET é mala mesmo, cara. Ele é pago pra ser mala, né? Ele é pago pra ser mala. Certinho, cara. Mas assim, o cara que faz o ET, chama-se Douglas Bai, ele é um cara muito fora da lata, cara. Ele é completamente fora da casinha. Ele é músico, ele toca gaita ponto, acordeon, contrabaixo, violão, guitarra. Ele é produtor musical, ele produz música, produz muito bem. Daí ele é operador de áudio, de rádio, ele é locutor de rádio, faz tudo isso muito bem. E além de tudo, ele é o ET, né? Com esse improviso assim, aflorado. Não é do nada, né? Ele não nasceu aprendendo isso, né? Mas ele foi desenvolvendo e hoje ele é um baita de um comediante de rádio. Na minha opinião, assim, o melhor comediante de rádio que tem no sul do Brasil, assim, sem medo de errar. Cara, ele consegue deixar a narração da Transamérica, né? Ele consegue quebrar o Fernando Gomes na brincadeira, né? Muda totalmente, cara, né? sensacional. Os caras estão falando sério, de repente ele vai com aquela vozinha dele pronta, marcante, né? Ficou marcante na Transamérica. Outra coisa que você comentou, né? Sobre o lance de tirar a trava, né? A crônica esportiva, quando eu montei o projeto Transamérica Esportes em 2001, ele também tinha essa coisa, né? Era o rádio AM, né? Passa a bola. E o repórter, pois é, a bola passou perto. E tudo isso que quando a gente começou a fazer o projeto Transamérica Esportes, a ideia foi assim: tudo que você fala em 8 minutos, você vai falar em 2. Né? Você não vai fazer aquela coisa, né, que nem o rádio AM. Você vai descontrair, você vai afrouxar, você vai dar risada no ar. Né? Vamos colocar aqui era o Tio Américo, né, o primeiro comediante. Vamos colocar um cara aqui pra quebrar você, né? Daí ele quebrava Ayrton Cordeiro, Fernando Gomes, Valmir Gomes, né? Os comentaristas, o narrador, que era Luiz Augusto Xavier, né? O Christian Toledo, que era o repórter, enfim, aquela galera. Depois veio o Moura. Então a ideia do projeto era tudo, assim, né? Destravar, tirar todo mundo do sério e colocar trilha sonora de rock and roll, de dance music. E quando o cara colocava assim, a bola passa perto da meta do goleiro. Daí vem aquele negócio de quebra vidraça, efeitos sonoros, né? E aí a ideia foi essa.
No começo, todo mundo estranhou bastante, né? Até eu lembro que o Rogério Afonso, que está lá até hoje, é o diretor, né, da rádio até hoje, ele que foi lá, contratou as pessoas e que montou o projeto e que me chamou também, eu era o coordenador da rádio, né? Ele falou, Mauro, nós temos que montar o Transamérica Esportes aqui, né? Ele que me designou, né, para fazer essa parte artística, né? Às vezes ele me chamava e falava assim, olha, o pessoal das agências está reclamando que vocês fazem muita bagunça. Daí a gente tinha que, né, convencer ele de que o formato é esse mesmo, né? Isso aí. E ele bancava, não, vou acreditar que vocês estão certos, né? Então demorou para as pessoas assimilarem, para vir o primeiro patrocinador, né? Depois de começar a audiência, começar a dar resultado. Sim. Demora sempre, né? E quando começou a dar resultados positivos, daí beleza, aí foi embora, né? Mas até que as pessoas começassem a acreditar nisso, a gente aguentou muita porrada aí do mercado, né? E aí a gente ia no estádio, assim, né? Aquela rádio concorrente ali, né? Tem vindo esses caras aí, esses caras vão fazer zona aí. Bagunça. A gente narra futebol, eles vêm fazer piada. Ei, não vai dar certo, isso tá louco. Daí vem meter, né? Tem muita gente que depois ainda mordeu a língua, né? Tem muita gente que chegou pra mim depois e falou, Mauro, mas cara, olha, eu achava que não ia dar. Entre assistir, nada contra a televisão, mas entre assistir na televisão futebol e assistir e escutar na Transamérica, por exemplo, quem que não preferia escutar na Transamérica? Animação, né? Por mais que o jogo tava frio, né? Conseguia ser animado ali, né? Por causa das pessoas. Né? A ideia era essa, né? A ideia era essa, porque... E depois, fato é que depois no Brasil inteiro, muitas pessoas, muitas emissoras de rádio FM começaram a transmitir futebol, né? E o meu formato, eu não inventei nada. Assim, você mudou. Tá, mudei. Você inventou um novo formato. Não. A mesma coisa nós fizemos na Transamérica na Copa de 90. Nossa. Na Rede Transamérica, com o Luiz Rivellini narrando e com humor, com fundo, com trilha, com efeito sonoro de desenho animado e tal, na década de 90, na Transamérica Copa do Mundo, que era a campanha do Tetra, que não veio em 90 e depois veio em 94. Então, assim, eu não inventei aquilo. Eu peguei aquele formato de 90 da própria Transamérica, repaginei e coloquei ela em 2001. Então, foi uma coisa que já existia. Então, eu não inventei. Mas, lógico, tem a minha mão, é a nossa mão, né, de toda uma equipe que apostou naquilo como um formato para fazer todo dia, né? Aquilo foi só a Copa do Mundo, né? Enquanto o Brasil estava na Copa, eles fizeram aquilo lá daquele jeito. Acabou a Copa, acabou o projeto, nunca mais ninguém fez nada, né? Não sei por quê, inclusive. E, cara, só do fato de ter um Bambambam e o Bumbum no fim do jogo, né, cara? E até do ET eu tava vendo esses dias lá que o De Lázari entrou no programa. Eu acho que era alguma coisa relacionada a Dia dos Namorados também, que ele começou a encher o saco do De Lázari, que era um casal e não sei o quê. Eu vi que ele ficou um pouco, né, desconfortável, sem jeito ali. Mas entendo também que é parte do processo, né, Mal? Ele tá lá pra fazer isso, né, cara? Tá lá pra mas é que assim, o Della, ele não é comediante, né? Ele é repórter, ele é sério, ele não tem escola de comédia. Então ele não vai fazer piada, né? Ele vai responder e tal. E ele é acanhado, né? Ele vai ficar acanhado. Que é a reação do ser humano, né? O ser humano que é mais sério, assim, o Della é um cara, ele dá risada, tudo, né? Ele é um cara descontraído, mas ele não é comediante. Então quando fazem piada com ele, a pessoa fica sem jeito. E é isso que a gente quer, que a pessoa seja natural. Não precisa ela entrar na piada, não precisa ela fazer piada, não precisa ela pode xingar, inclusive, né? O Fernando Gomes, a gente, já na época que eu trabalhava lá, quando desligava o microfone, o Fernando... massa, legal, ET, isso aí me quebra mesmo. Porque ele sabia que funcionava e que as pessoas iam comentar depois, né? Não tá denigrindo a imagem de ninguém, não tá negativando nada, tá simplesmente aproveitando para fazer graça, né? Então quem assumir isso como putz, ele me pegou, tá, o que eu faço agora? Xingo, sei lá, faço o cara que nem o dela. Pegar pilha é pior, né? Hoje no programa Show de Bola, o ET brincou com o dela, de namorado e tal, e o dela... E daí a gente falou de Rebelde ainda, né? Porque foi a estreia do Rebelde hoje. E daí o dela não sabia o que comentar, daí eu já cortei, falei outra coisa. Daí ele, boa tarde, Mauro, boa tarde, ET, Rebelde ET, e pronto. Né? Aquele cara sem graça. Mas é isso mesmo. Que massa. Parando um pouquinho aqui, cara, daqui a pouco vai chegar um lanche pra nós aí, Lucas. Porra!
Uns combos, né, cara? Uns combos. Pra você que não conhece o Cabanas Lanches aqui em Campo Largo, galera, vocês estão perdendo, hein? Vai vir daqui a pouco 1, 2, 3, 4, 5 lanches, fora porção de batata com costela, batata com o que mais? Batata com cheddar, catupiry. Cheddar, catupiry? Assim, o Cabanas não é só combo e não é só lanche separado. Você consegue montar ali o teu esquema, Mauro. Então fica mais barato, por exemplo, e mais em conta você pedir pelo WhatsApp do que pedir pelos aplicativos, por exemplo, né? Ah, sim. Então, o Cabanas tem drive-in, tem retirada balcão, tem aplicativo, tem WhatsApp, tudo pra você também pedir na tua casa, com a tua família, com o teu namorado. Aproveita hoje, né, cara? A gente sempre fala, cara, Cabanas não é aquele lanche Nutella. É o raiz mesmo, que é aquele que vem, você enche a mão e come mesmo. Você vai comer. Vai comer, cara. Nada de frescurinha. Tá com fome aí, chama o Cabanas lá, fala com o Michel lá. Eu ia fazer uma piada, mas já fizeram um corte comigo disso, não vou mais fazer, né? Qual que é a piada? Pode falar. Eles adoram pegar ele nos cortes. Fiz uma piada um dia que o lanche era grande, tiraram de contexto. Não, que é grande, que tem que chamar o marido pra dividir. Aí eu faço por palhaço, né? O ET aqui e o dela aqui, né? Mas tá pra chegar a hora que tocar a campainha aí, ó. Avenida Expedicionários, 3429, próxima rotatória. Próxima rotatória, né? ali, sim. Pede lá que você não vai se arrepender. É isso aí. Fica ligado aí, diretor, na campainha, que logo toca aí, nós vamos ser reganhados de comer. Olha o menino que tá contando os minutos lá. Tá até branco, coitadinho, de fome, olha. Ninguém dá de comer nesse menino. Como é que é? Cabana? Pega a insulina. Cabanas, traz aí de uma vez, porque o rapazinho tá necessitado. Ele só tá gravando por causa disso hoje. Ele veio pra comer, ele veio só pra trabalhar. por causa disso hoje. Mas isso é verdade, porque veja, ó, Monster, inclusive Monster, pelo amor de Deus, né, patrocina nós aí, cara. Todos os episódios da temporada 1 e 2, cara, foram com vocês aqui, vocês não patrocinaram nós ainda, cara. O que vocês estão esperando? Cara, nós ia comprar o Monster pra nós tomar aqui hoje, e o Lucas esqueceu de comprar pro diretor. Esqueceu né? do diretor. Não é. E ele ia embora, cara. Depois você reclama dos cortes. Não. É que ia ter uma compensação depois, né, cara? Só que daí a hora que esqueceu o bagulho. A hora que falamos que ia ter lanche do Cabanas, ele voltou, quis gravar, né? Então, então beleza. interesseiro, porque ele quer levar pra patroa também em casa. Tá Né? livre, né? Que hoje em dia dos namorados. Não dá pra dispensar. Quer agradar responsável, né? Daí tem que levar pra casa um lanche hoje, né? Mas voltando, Mauro Miller. Quem que falava assim? Mauro Miller. Eu lembro dessa... Sabe, eu lembro de você, alguém chamando você, é com você, Mauro Miller. Alguém falava assim, cara. Puxa vida. Tem meu diretor lá da TV que fala que ele é o Mauro Lissone, né? Uhum. Ele é o Mauro Vilhoso e eu sou o Mauro Morado. Mas, cara, você é um cara poeta. Né? Vive postando frases, né? Fala, né, sobre isso. Da onde que veio essa parte da poesia aí na tua vida, cara? Porque na música, né, cara? Com a música, eu comecei a compor letras de música, né? E tinha coisas que acabavam sendo muito curtas ou muito longas e não dava na métrica para compor uma música. E essas coisas foram colocadas de lado, assim, né? Aí um dia eu compilei tudo e falei, caramba, isso aqui tem um conteúdo aqui, né? E aí eu comecei a separar, isso aqui é um poema, isso aqui dá um conto, daí eu coloquei, isso aqui é um mini conto, isso aqui é um haikai, né? Então eu comecei aí eu montei um blog, né? Aí no blog eu colocava de tudo, né? Tinha, se acessar mauromillerblogspot.com. Nossa, blogspot, já? Existe ainda atualizo lá de vez em quando. E aí eu coloquei no blog. E o meu blog já teve mais de 200 mil acessos. Então, pra ler poesia, conto, cara. Você falou conto, mini conto e qual o outro? Haikai. Haikai Na prática, o haikai é um formato oriental de uma poesia que tem 3 linhas ou 18 letras. Nossa. Mas assim, só jamais saberia que isso. É uma coisa muito, muito rápida, assim, né? É praticamente uma frase, né? Uhum. Eu conheci o haikai com o Paulo Leminski, né? Com a Alice Ruiz, que é a viúva do Paulo. E não que eu tenha conhecido pessoalmente o Paulo, mas lendo o Paulo Leminski, né? Digamos que mais do que ser referência, ser inspiração. Exatamente. Muita inspiração. E aí eu aprendi a escrever haikai, assim. Mas hoje em dia o haikai, ele extrapola essa coisa da regrinha, assim. Tendo 3 linhas e sendo rápido, é um haikai, né? E eu escrevo isso. E aí eu comecei a postar e tal. E agora com a ideia de também, o lance do projeto que eu tenho do canal do YouTube, né, que está começando, e eu tô começando a postar, eu tenho estudado muito temas, né? Tipo, eu pego coisas que acontecem comigo, coisas que deram certo na minha prática diária, e eu transformo isso num texto e coloco lá, dá 6 minutos, 7 minutos de conteúdo.
É o canal Paz e Amor, né? E então são coisas que eu também escrevo bastante. Daí comecei a escrever crônicas, essas coisas. Você comentou uma coisa no começo, uma hora que me marcou. Você comentou que você era um escrevedor. Tem uma diferença entre escrevedor e escritor? Não, escrevedor é de brincadeira só. Não, já pensei que ia vir uma parte mais filosófica. Não, escritor tem uma base aqui lá, né? Escrevedor deve ter até um erro de português aí, né? Eu acho que Mas eu brinco que eu sou escrevedor porque eu nunca me considerei um escritor, né? E os meus amigos, poetas e compositores, como que você não se considera um escritor? Você tá louco, você escreve pra caramba, não sei o quê. E daí, beleza. Obrigado, ok. Mas eu não me considerava. Então eu falei, não, eu sou um escrevedor compulsivo. Pronto. Então é por isso, porque eu não me classifico assim. Eu não sou um poeta, mas eu também escrevo poema. Eu não sou um letrista de música, mas eu faço as letras das músicas que eu canto. Eu não sou um contista, mas eu já tenho um livro de contos. Mas o que falta, Mauro? Para você se considerar um escritor, um não, poeta, eu acho que agora não falta mais nada, assim. Só assumir mesmo. Só assumir, né? E aí quando as pessoas falam assim, me manda o seu release, né? Daí, uma vez uma jornalista amiga minha fez um release. Eu pego aquela base de release para mandar para todo mundo o mesmo release. Eu só atualizo, né? Que foi aquele que você mandou para mim? Que eu mandei para você, né? Entendi. Que eu só atualizo as informações, né? E aí ela escreveu que eu sou escritor, né? E daí eu acreditei nela. Tá, beleza. Certo. E agora, por exemplo, esse livro tá pronto. Eu vou ter que lançar ele. Porque é uma palestra que eu faço, eu chamo de palestra show. Eu começo com o número de palhaço, daí eu faço a palestra e eu termino com o número de música. E é uma palestra de 1h10, mais ou menos, que é essa que eu fiz aqui na Casa da Cultura. E dessa palestra surgiu o livro, né, que chama O Palhaço que Mudou a Minha Vida. E fala sobre isso. Que é uma história assim, é uma palestra motivacional, que eu gosto de que as pessoas se motivem a fazer as coisas. E que eu digo para as pessoas que você não precisa ter talento, você não precisa ter nascido. Eu nasci com dom, não tem esse negócio de dom, e que qualquer pessoa pode fazer qualquer coisa, porque tudo é possível, né? E aí um tal de Jesus Cristo, não sei se vocês conhecem, ele já tinha falado isso lá atrás, né? Que tudo é possível aquele que crê. E ele não falou assim, tudo menos se montar um podcast, tudo menos se comprar aquele carro que você quer, né? Tudo menos tocar violão. Não, eu não tenho dedo, meus dedos, não interessa. Tudo é possível, não tem vírgula, é tudo. Mas o pó pode. Mas eu queria, pode. Né? Então a minha palestra é mais ou menos assim, dizendo que tudo é possível. Né? Mas você é palestrante ou palestrador? Eu já me assumi palestrante mesmo. É que eu já dava palestras para alunos de faculdade, né? Eu sempre fui chamado para conversar com alunos e tal. E daí eu falava assim, não, eu não dou palestra. Não, mas o que você faz? Não, eu vou bater papo com os alunos. E daí eu sempre reservava, eu falava, minha palestra vai ter 1 hora. Só que eu vou falar meia hora, eu vou dizer o que eu faço, e daí depois da outra meia hora vocês têm que perguntar para eu responder, porque senão eu vou ficar falando, de repente vocês não querem saber das coisas que eu quero falar, né? Então eu quero responder e tentar tirar, né, a dúvida, matar curiosidades dos alunos. Né? Então eu falava isso, a minha palestra se divide em meia hora de palestra e meia hora de perguntas e respostas, como uma entrevista coletiva. Né? E aí foi assim que eu comecei a fazer palestra. Em universidade, para alunos de ensino médio. Para aluno de ensino médio, inclusive, eu fazia muito palestra depois da Baleia Azul. Um professor de educação física falou para mim, Mauro, tá complicado aqui na escola, cara. Você pode vir conversar, você gera uma influência na molecada, né? Aquilo que você falou, né? De chegar da escola e assistir. Então, você podia, né, aconselhar os moleques aí. Eu falei, tá bom, daí eu peguei, pesquisei o que era uma baleia azul, por que eles entravam nessa. Daí fui bater papo com um aluno de ensino médio. Então eu comecei a ser palestrante daí. E aí já comecei a fazer e gostei. Tem uma coisa que eu vi que eu acho que eu nunca tinha visto na vida, cara. É fazer palhaçada no meio do condomínio, cara. Você viu? Foi na pandemia. Então, isso aí, você estava treinando? Ou é uma apresentação que você faz dentro do condomínio? É um número que já existe, né? O número da vassoura, que eu chamo, que é o meu palhaço, ele é meio roqueiro, né? Tudo é com música, né? E na minha apresentação de palhaço, a apresentação central é eu transformar uma vassoura numa guitarra. Né? Tá certo. E aí eu estava começando a preparar esse número, assim, né? E eu comecei a fazer umas experiências. Aí veio a pandemia. E aí, na pandemia, eu pedi para a síndica, né? Para eu fazer lá, porque as pessoas podiam sair nas sacadas.
e não precisavam sair de casa. E eu não precisava entrar na casa de ninguém e não precisava, né, a distância ficava segura, né? E aí eu fui lá e comecei a chamar. Vem cá! Vem. E aí a galera começou a sair nas sacadas e viu um palhaço lá. E daí eu fiz o número da vassoura na passarela do condomínio, assim. Fiz umas 2 ou 3 vezes. E foi legal, porque eu exercitei o palhaço e ao mesmo tempo quebrei a rotina, né, do condomínio, né? Foi legal. E eu não sei se você tem a base disso, Mauro, mas você faz um outro trabalho social no teu próprio Instagram. Eu falo isso porque... Como, por exemplo, já foi falado para Jaqueline Moraes, para o Napo, para o Eric, né? O Eric Mota também, que é repórter da RIC. Cara, querendo ou não, vocês estão todo dia comunicando na TV e atingindo milhões e milhões e milhões de pessoas que, cara, uma simples frase que você fala, você já tem um poder imenso de influenciar uma vida, certo? Sim. E, cara, eu acho que sim, essa responsabilidade de saber comunicar da forma correta, porque você sabe que você está atingindo vários tipos de público, vários tipos de pessoas que estão te assistindo, é importante, né? Então, como eu comentei, pô, cara, tipo, cara, eu tô, como eu falei, fez parte da minha infância, né? E acredito que, assim, a gente tem que ser muito grato por tudo, né? Até acredito que uma arte boa na vida é você saber tirar coisas boas de situações ruins, certo? E eu, né, cara, até comentei com você, né, esses dias embaixo, né, cara, nós melhoramos muito, né? A gente evoluiu muito do que era, né, cara? E tudo na vida é evolução e tudo faz parte, né, cara? Então, você saber tirar coisas boas de situações ruins é uma arte muito boa. E uma coisa que eu acho importante, simples, cara, muito, muito simples, mas importante que você faz, os posts que você faz no teu Instagram, com frase, cara. É uma frase simples, mas é uma frase que pode mudar o dia de uma pessoa. Então, por exemplo, eu vi lá que você postou a importância de você ter pessoas numa vibe tão boa ou melhor que a tua. Frequência? Exatamente. Uma frequência tão boa ou melhor que a tua para você poder, né, sair de onde você tá, porque eu também acredito que a primeira forma da gente mudar alguma coisa é ter conhecimento sobre, né? E isso que eu acho legal, cara, porque querendo ou não, é um trabalho que é social, né? Você tá atingindo pessoas através do teu perfil, que às vezes uma simples frase o cara pode olhar e falar, puta, cara, mudou meu dia, né? Eu acho isso muito massa, porque eu sigo muito perfil que cara, é voltado numa base estoica, muita coisa assim que faz a gente refletir, sabe? E tem momentos do dia que você só para e fala, cara, eu precisava ler isso, eu precisava escutar isso, né? Então, cara, isso que vocês fazem de comunicar de uma forma correta e que muda a vida das pessoas não tem preço, velho. Então, eu acho que é uma gratidão para todo mundo que tá assistindo, né, cara? Pô, muito legal você ter falado isso, cara. Obrigado. Eu fico muito feliz, assim, porque eu não vou atrás de curtida. Exatamente. Né? Eu vou atrás do efeito. O teatro, ele me ensinou a estudar. Não é culpa da escola, não é culpa do professor, era culpa minha. Eu não aprendi a estudar. Eu não aprendi a estudar. Eu terminei o ensino médio... Vou ter vergonha de falar? Não vou ter vergonha. Eu acabei o ensino médio em 2015. Por quê? Porque eu parei. Porque eu fui pra noite, fui estudar à noite, relaxei, já tinha uma profissão, né? Já era um locutor de rádio, já era coordenador artístico de rádio e não dei bola mais pra escola, né? E daí quando eu me vi, falei, pô, agora eu posso voltar a estudar. Daí eu terminei o ensino médio e entrei na faculdade, fiz um ano de educação física, porque lá atrás, quando eu era jogador de vôlei, o meu sonho era ser jogador de vôlei e depois ser técnico de vôlei, professor de educação física. Então eu entrei numa faculdade de educação física para tirar a prova dos 9. Só que eu fiz um ano e falei, putz, não é mais para mim, né? Então eu realmente tirei aquela prova, né, de que eu realmente não preciso mais ser professor de educação física, porque eu tirei a curiosidade, né, matei a minha curiosidade. E por não ter estudado, não ter levado a sério os estudos, não é por isso que eu deixei de estudar. Eu deixei de ir para a escola, né? Então eu terminei o ensino médio, fui para a faculdade e tal. Mas o que eu li de livros... Quando que você foi para a faculdade?
Já... 2016, ali depois que você... Não, em 2016 eu terminei o ensino médio. Ensino médio. Daí depois, demorou uns 2 anos, eu comecei a fazer educação física, eu fiz EAD por causa da pandemia. Mas você veja que legal, né? Só voltando um pouquinho, o Lucas falou de uma parte interessante ali, né? Você conquistou tudo que você conquistou, a tua carreira sem ensino médio, né? Porque as pessoas acreditaram em você, né? Pelo teu potencial e não pela tua formação, né? E a gente costuma sempre falar esse tipo de coisa, né? Que tem que dar valor pelo profissional, pela capacitação que ele tá oferecendo para você, né? E não pelo que ele é formado, nem nada disso. Pô, tantos profissionais aí muito bons que sabem oferecer o serviço que conhecem e não tem formação nenhuma. É verdade. Né? E quando eu falo para você que eu não parei de estudar, é que assim, principalmente depois que eu comecei a fazer teatro, eu aprendi a ler um texto para contar a história, né? Você pega um texto de Luigi Pirandello, Molière, você pega um texto de Tennessee Williams, você pega um texto de Shakespeare. Aí, tipo assim, depois que eu peguei o texto do Shakespeare, que eu li Macbeth inteiro, eu fui ler a biografia do Shakespeare. Depois que eu li Oscar Wilde para interpretar a Balada do Cárcere, eu fui ver a biografia do Oscar Wilde. E daí tem aquela palavra que você não sabe qual é o significado, você vai pesquisar o significado da palavra para interpretar melhor ela no teatro. Então aí eu comecei a estudar outras coisas, que não era a escola regular, né? Eu estudava tudo que eu estudava microfone, né? Até antes de entrar no ar, a gente estava conversando sobre marca de microfone. Então você precisa conhecer o processo, né? Não é só falar, né? É saber que microfone que fala melhor a sua voz, né? Que microfone que a sua voz vai sair melhor, que programa de computador edita melhor o seu trabalho, para você apresentar, né? Para entregar com excelência o seu trabalho. Então eu li muitos livros. E depois que eu comecei a fazer teatro, eu abarrotei de ser leitor, porque eu não gostava de ler livros. E hoje eu leio... Caramba, eu tô lendo um livro que tem 360 páginas, eu comecei sábado, eu já li 150 páginas em 2 dias. Então, assim, eu sou um leitor, assim, eu sou vidrado em leituras, assim. E aí, muitos livros me ensinam coisas que a escola não ensinou, né? Sim. E aí, por isso que você fala uma coisa muito importante, essa palestra, o fato de conversar com alunos, o fato de estar aqui agora conversando, postar aquelas frases, tentar transferir o conhecimento que eu tenho de alguma forma e compartilhar e transbordar na vida de outras pessoas. Eu acho mais importante do que aprender, é você aprender e já passar para frente, sabe? Aprender, e eu quero que você saiba a mesma coisa que eu sei. E mesmo que você saiba a mesma coisa que eu sei, você vai estar aqui, nesse mundo, no teu mundo, praticando de uma forma diferente da minha. Então, assim, jamais um cara que é apresentador de televisão e que eu vá dividir conhecimento com essa pessoa, jamais ele vai tirar o meu lugar. Eu vou ficar ameaçado de perder o meu emprego porque eu estou passando... Uma vez eu fiz um teste de apresentador de TV e eu acabei o teste e fui aplaudido depois do teste. E o cara que veio atrás de mim para fazer o teste, ele ficou nervoso. E ele começava... daí ele começava a balançar o pé, e daí ele balançava assim e tal. Daí eu falei, pode parar um pouquinho a gravação, por favor? Posso te dar uma dica? E daí eu comecei a falar para ele, falei, cara, trava teus pés no chão, respira aqui, ó, vamos fazer um exercício de respiração. Dá 1 minuto para mim, por favor. Eu fiz um exercício de respiração baseado no teatro com ele, que é a técnica de Alexander, para a pessoa ficar mais calma. Daí ele se acalmou, e daí ele fez o teste dele e falou assim, agora eu vou sair do estúdio e eu vou embora. E daí você pode fazer aí mais à vontade, eu vou te deixar em paz aí, beleza? Beleza, um abraço. E o cinegrafista amigo meu falou assim, velho, você está concorrendo... Eu não estou concorrendo com ninguém. Ele está concorrendo com ele, eu estou concorrendo comigo, e nós não ganhamos a vaga. Porque daí, no final das contas, eles queriam uma mulher para apresentar o programa, né? E eu não peguei a vaga. E ele também não pegou a vaga. E não é aquilo que vai me deixar melhor ou pior que ele, entendeu? Compartilhar conhecimento te enriquece. Então, aí, por isso que eu dou treinamento de palhaço, por isso que eu dou workshop, por isso que eu tô aqui, porque eu acho que você compartilhar as suas informações enriquecem muito mais, porque eu tô falando coisas aqui que, de repente, no subconsciente, eu li naqueles livros. Nesse que eu tô lendo agora, do André Wormsbecker, que é um livro fantástico, muito legal, O Mundo Está Chipado, que acabou de lançar, e que, sabe, tipo assim, eu tô conhecendo mais coisas, né? Então, o que eu transbordar hoje,
Cara, amanhã eu vou adquirir mais conhecimentos. Então você vai sair com uma referência, você vai sair outra referência, o cara que está vendo vai sair com outra referência, e a vida dele não é a minha vida, né? O meu olhar sobre as coisas é bem diferente entre uma e outra pessoa. Então, esse negócio de dividir conhecimento e que a pessoa vai roubar o seu conhecimento não existe. Cara, e existe. você contextualizou exatamente o que a gente tava falando, né? Pô, nem você nem ele conseguiram a vaga. Mas, cara, olha o tanto que você contribuiu de conhecimento. Talvez ele não conhecesse a técnica de respiração para acalmar. Cara, por mais que não tenha tido a vaga, os caras já saiu ganhando. E de repente eu fiz um amigo, né, exatamente, cara? Exatamente. E de repente lá dentro do estúdio, e aí vamos pensar assim na oportunidade, né? Lá dentro do estúdio tem um cara que pode me contratar daqui um mês, né? Que gostou da minha conduta ali, né? Então, você ser uma boa pessoa, não é só você ser uma boa pessoa porque Deus gosta, porque tá na Bíblia, porque tá no... Cara, te abre portas. Você ser um cara legal te abre portas. Então, pô, é muito mais fácil ser um cara legal do que ser um babaca, porque as pessoas vão notar. A sua conduta diária vão notar. E criança, cara, né? Assim como você disse que quando eu era moleque, assistia o Show de Bola, tinha muita gente que assistia lá nos anos 90 o Som Iguaçu e que diz pra mim coisas que eu não lembro, cara, mas eu fiz. Né? Eu podia me envergonhar. Graças a Deus eu me orgulho, né? É que quando você tá ouvindo a pessoa falar, né? É um aprendizado muito maior, né? Sim. Você vê, tem até uma teoria aí que tem na internet aí que se você tá lendo, né? O teu aprendizado é tipo 20%. Não lembro qual que é o percentual ali. Se você está escrevendo, é mais um percentual. Se você tá falando, agora você está discutindo, né? Tipo, 85% do teu conhecimento você vai adquirir ali e vai guardar na tua memória, né? Agora, se você estiver só escrevendo, não. Ou se você estiver só lendo, né? Vai gravar no teu subconsciente e vai, uma hora você vai lembrar disso, né? Mas se você estiver discutindo, que nem nós estamos aqui, eu com certeza daqui 10 anos eu vou lembrar de tudo isso que você está falando. E 95%, isso é científico, né? Não inventei isso. 95% de tudo que você fala já está gravado no seu subconsciente, né? Então, quando você lê um livro, bota no teu gravador de aquele arquivinho lá, tem esse livro aqui, né? Agora eu li o Palhaço e o Psicanalista. Então tá lá no arquivo. Você vai usar em alguma coisa, né? Assisti o Márcio Balas lá no YouTube, né? Isso você vai absorvendo. Às vezes eu falo sozinho no carro, cara. Eu quero desenvolver uma ideia, assim. Daí eu vou no trânsito, entre um caminho e outro, que nem agora tô vindo pra cá, né? 40 minutos para vir pra cá. No caminho, tem dias que eu quero abordar esse assunto. E eu falo comigo mesmo, cara. Parece um maluco no carro. O cara que olha assim, deve estar falando no telefone, acho. Não tá aparecendo no telefone isso. O cara é louco. Né? Mas você falar é muito importante, né? Mesmo você conversando consigo mesmo, assim, você desenvolve melhor a ideia, né? Eu lembro quando eu tocava em banda também, né? Desde os meus 12 anos. Eu sempre falo isso nos podcasts. E o primeiro show, cara, Deus o livre, cara. Subiu no palco, dá aquela tremedeira, você não sabe o que fazer. E eu ainda tocava guitarra e às vezes fazia back também, né? E às vezes tinha que falar no microfone. E como que eu ia falar? Primeira vez tocamos no show da feirinha noturna aqui em Campo Largo, um monte de gente, mas tinha, cara, sei lá, mais de 1000 pessoas na praça do museu ali. E como que eu ia falar, cara? Eu comecei a falar, tremi e não falei mais. Né? Mas depois, nas próximas, a gente vai evoluindo. Porque daí a gente vê o próprio erro, né? E tenta consertar. Né? Ninguém nasce sabendo. Nossa, é muito legal isso aí. Muito massa. Cara, que conteúdo foda, né, velho? Porra, que top, Mauro. Eu acho que de conteúdo foi, cara, um dos mais completos, né? Não, e é legal começar essa terceira temporada com um cara das telinhas aí, que a gente já falou, porque é bacana, cara, a gente discutir, a gente apresentar um programa com um cara que é apresentador, né, cara? Então, e outra coisa, esse é o padrão de elegância que a gente tem que ter aqui, né? Fecha ali, diretor. Fecha no cara. Beleza, mostra cara. No cara é bonito. Esse topete vem da onde, cara? É marca registrada já, né? Cara, eu não sei como eu não me lembro como começou isso. Mas eu sei que eu tinha um amigo meu aqui, o Henrique Peters, ele é tecladista no Mutantes agora. Ele era do Black Maria. E a gente falou assim, vamos fazer a rádio, os cabelos pra frente. E daí a gente tinha o cabelo pra frente, assim, né, cara? É a máquina 2, bem ralinho, assim, né? E daí me enjoou, né? Eu tinha cabelo comprido, me enjoou. Daí eu tinha cabelo, enjoou. Daí eu pintei o cabelo, daí enjoou e tal. E eu sempre fui meio enjoado, assim. E aí eu comecei a espetar o cabelo. E chegou um ponto em que o visagista da Rede Massa, o Mozart Machado, uma vez eu cheguei sem isso lá, e ele falou assim, bicho, a partir de hoje você vai ter que espetar todos os dias, porque deu certo, ficou bom no vídeo,
e você vai ter que colocar isso, porque é a sua marca registrada. Olha. Já faz uns 5, 6 anos que eu tenho o cabelo assim, e eu tenho que entrar no ar assim todos os dias. E o nosso diretor, o Mauro Lissoni, me contou altas histórias de episódios com apresentadoras e apresentadores que mudaram radicalmente o visual e tiveram a sua audiência prejudicada, né? Então eu tenho muito cuidado em mudar o visual hoje, né? E eu gosto bastante, assim, gosto. E tem gente que hoje em dia, inclusive, vai lá no Instagram, no direct, e pergunta que pomada você usa, o que você faz, né? E perguntam bastante, né? Não pergunta se você toca em banda de punk, não? Muito. Banda, perguntam se conheço o Supla, se eu faço... Porque o Supla ele tem uma... Ô, cara, você falou uma coisa que agora... Escutando teu vídeo no YouTube esses dias aí, cara, não sei não, hein, cara. Você daria pra cantar bem o Supla, hein, cara? É mesmo? Teu timbre ali. Eu nunca cantei música do Supla na minha banda. Eu vou pensar nisso. Eu gosto daquela... Eu gosto de... Esses humanos que circulam. Eu gosto dessa música. Eu vou ensaiar ela. E o Supla tem uma parada assim, né? Que quando se encheu o saco de responder o que ele passava no cabelo, né? Claro. E ele falava que ele passava esperma. E eu tenho até eu vi a gravação, né, dele falando isso. Mas eu não passo, não faço. É uma pomadinha. E só pra finalizar, Mauro, também uma coisa que eu tava olhando, fiquei pensando a semana inteira. Cara, cotopete erguido, você é maior ou não que o João Salgado? Cara, eu acho que o João Salgado, ele é acho que 1 ou 2 centímetros mais baixo que eu. Então sem tupete. Sem tupete. Sem tupete. Mas é pouca coisa, assim, a gente é quase da mesma altura. E você viu aquela postagem? Eu vi, cara, por isso que eu pensei. A galera começou a comentar lá embaixo. Verdade. Show, então, Mauro. Aliás, os bastidores da Rede Massa é aquilo ali, cara. Todo mundo doido. É um astral muito bom ali, muito legal. Legal, cara. Cara, você quer mandar uma mensagem pro público que tá assistindo você aí, cara? Pô, cara, primeiro, obrigado, né? Obrigado demais, agradeço demais, muita gratidão por tudo que o público tem me dado de presente, assim, que é audiência, que é me ouvir, que me ver, que é acessar lá o YouTube, o canal Paz e Amor, que tá começando agora, que eu tô começando a experimentar esse lance de fazer YouTube, né, que eu não sabia. E para quem pensa que o cara é apresentador de televisão vai meter bronca, não é nada a ver. Assim como eu achava que como ator eu ia ser um bom palhaço, e nada a ver, o palhaço é bem diferente do ator, é outro papo também, que é bem legal. Mas eu só agradeço, assim, né, tudo que eu tenho, tudo que a vida me deu, tudo que os meus esforços, né, me trouxeram, né, e tô em busca de mais, assim, né. Já é bastante coisa o que eu faço e o que eu conquistei, assim, né? Mas eu todos os dias de manhã, eu agradeço a Deus o fato de eu estar começando um novo dia para ter a possibilidade, com a minha capacidade, de ir em busca de mais conquistas. Para onde eu vou, eu não sei. Mas eu sei que o agora está sendo muito bem planejado para que amanhã seja bem mais legal. Show de bola. Nossa, que top, profundo, cara. Porra, a gente terminou com uma poesia mesmo. Olha só, não dá pra deixar de agradecer o Juliano também, né, cara? O Juliano Lima, mais uma vez, né, cara, fazendo meio de campo aí, né, cara? O Juliano é meio campo melhor que o Modric, Confesso né, que o Mauro ficou meio ressabiado na hora que chamamos ele no Facebook lá, né, cara? É que eu vou falar uma coisa pra vocês, bem sincero. Eu já fui convidado para vários podcasts. E assim, eu já fui a 6 ou 7 desde que começou a pandemia. Então eu não fui a muitos, fui a poucos. E eu gostei muito de 2. E os outros 4, cara, ou a questão técnica era muito feia, ou o cenário acabava sendo muito feio, ou as pessoas que apresentavam e tal. Então assim, eu procuro tatear muito assim o lugar onde eu vou para não errar, né? Porque eu não quero decepcionar vocês, né? Assim como eu também não gostaria de me decepcionar. Com certeza. Então assim, depois de o Juliano falar bastante, assim, cara, confio na galera, né? Daí eu fui lá assistir, né? Saber quem era você. Pô, bacana, é legal. Pô, eles saíram daqui, foram pro Cristal, daí saíram do Cristal, foram para outro lugar, estão evoluindo, né? Então assim, aí você coloca o pé no chão, beleza, vamos lá. E eu gostei demais de vir aqui. Vou falar, foi muito legal, cara. Vocês estão muito bem preparados, tecnicamente, como apresentadores, foi um papo muito gostoso, então parabéns, cara, valeu a pena vir. Nossa, esse feedback aí pra gente é cara. Muito importante, porque quem assistiu desde o começo sabe, cara, que a gente era travado, cara, que o primeiro podcast a gente reiniciou por causa de erro, várias vezes.
Os caras começaram a falar 10 minutos, daí eu fui falar e... Travou, sabe? Tipo, cara, na inocência, sabe? A gente não conhece. É a construção, né? Daí agora a gente tá muito mais preparado. O medo da câmera, né? Já não existe mais o medo da câmera. A gente pode se comportar com o público ali da forma mais tranquila do mundo. Não tem outro jeito de aprender senão praticando, fazendo e errando e fazendo e errando. Obrigado, cara. Obrigado mesmo, cara, porque ó, esses feedbacks pra gente. Cara, zeramos. Valeu, muito legal. Obrigado. E pra você que tá assistindo aí, segue agora a Digicast Produções. É um novo perfil na rede social, porque a gente criou uma nova empresa agora, né? Digicast Podcast e também a agência Digiwin, que é da nossa propriedade aí, agência de marketing digital aqui em Campo Largo. Se você está precisando de marketing para tua empresa, corre lá. Hoje a gente atende 22 estados no Brasil aí e estamos indo cada vez mais longe. Corre lá. E obrigado, né, por todo mundo que já participou, por todo mundo que apoiou de alguma forma e pelos 18 milhões que a gente alcançou agora de views, né, da galera comentando, interagindo, engajando. Cara, querendo ou não, a gente faz para quem está assistindo, né? Então, obrigado por tudo, por todos e vamos para cima que, se Deus quiser, nós estamos no caminho certo. O Mauro vai vir gravar de novo com a gente. Com prazer. Mais na próxima temporada pra gente fechar isso aí. Mauro, obrigado, cara. Faço meio de palhaço, meio de Mauro. É isso aí. Eu tava preocupado pra caramba, porque com esse frio aqui, minha garganta tava arrebentada. Até pedi pro Juliano, vai buscar mais uma água lá, cara, que tá ruim a garganta, mas deu certo. Cara. Graças a Deus deu certo. Sempre dá. Fechou, então. Mauro, obrigado mais uma vez, Valeu. cara. Obrigado. Galera, Valeu, pra quem tá assistindo, olha só. A gente erra também, né? Fazer o quê, né? Um abraço pra todo mundo. Até mais. Cara, que episódio massa. Tesão pra caralho. Cara, Mauro Miller. Mauro Miller. O Mauro? Pensa um cara gente boa, cara. Ó, buzina de moto aí. Opa, eu acho que chegou coisa, hein? Eu acho que chegou. Eu não acho, eu tenho certeza que chegou. Ó, chegou lá. Quem que é o motoqueiro que trouxe hoje? Eu não sei, não. Não, o Juliano, ele tá... Vai me ajudar a pegar as coisas aqui. Boa noite. Opa, tudo bem? Obrigado. Aqui, ó. Pega outro lá. Valeu, obrigado, cara. Cara do céu, que ignorância. Que ignorância esses dois, cara. Meu Deus. Mexicano. Batata com bacon e cheddar e o artesanal especial. Ó, artesanal aqui, ó. Pena que o Mauro já foi, porque já acabou o episódio. Mas, cara, Michel, ó. O Mauro falou que a produção podia comer por ele, né? É. Juju, Tatá, cheguei. Opa. Deixa eu abrir aqui, ó. Porção. Cara, Ô, diretor, céu. onde que tá a câmera aí? Olha isso aqui. Meu Deus do céu, cara. Juju, senta aí, velho. Traz refrigerante pra nós aí. Olha só esse lanche de costela e mexicano. Daí na edição o diretor põe uma musiquinha sensual lá, ó. Oh, yeah. Oi, bichou a costela aqui. Olha só. Meu Deus. Pronto, tá. Agora vamos comer um pouquinho aí. Deixa eu ver quanto vou levar pra patroa. Vou levar esse mexicano pra ela. Posso levar isso aqui? Pode, leva sim. Tem um aqui também. Esse aqui, o que é? Artesanal. Vocês que tomam refri, eu não sei se... Você vai querer o artesanal? Cara, pode, acho que vou ter porçãozinha só. Que Porçãozinha? Não, bom. Então eu vou comer o artesanal, vou levar esse aqui pra patroa e pras crianças. E se eu esquecer, né, que é das crianças dá B.O., né? A Ana fica brava, cara. Deixa eu mandar mensagem pra Catinha pra mim buscar. Oh, mãezinho. Não vejo a hora que minha mulher aprende inglês. Se estiver indo embora já eu deixo em casa, não precisa daí. Eu tô indo lá. Só comer aqui. Bora comer, fechou, pai. Meu amor, terminou agora aqui. Tá? O Juliano vai me levar daqui a pouquinho já, tá bom? Não precisa vir buscar. Porra, Jairinho! Boa essa costela aqui, hein, pai? Ruim, né, cara? Posso meter o dedo aí, Juliano? Ele que mandou isso aqui? Uhum. Ó. Comida de garfo. Vou colocar o Digicast na televisão.